Então tá aí, agora eu vou conversar um pouquinho com o doutor Assis Renan. Francisco de Assis Renan? Não pode esquecer do Francisco, né, Nilda? Francisco de Assis Renan Almeida. Renan Almeida. Mas é muito nome, doutor. Não. Francisco de Assis é só lembrar do Papa. Pronto. Para simplificar. Renan Almeida é os Renós e os Almeidas são famílias tradicionais. Tradicionalíssimas. Nossa, e muito como? embora tenha, assim, Renós também... quando eu falo região, sul de Minas, né? Nós temos Renó em Piranguinho, em São Bento do Sapucaí, Sapucaí-Mirim, Brasópolis. Então, não pode esquecer dos nomes, tá? Tá ok. Então, tá aí, gente, feito. Claudinha, se quiser sair, por favor, sinta-se à vontade. Tchau, tchau. Doutor, mas eu anunciei com tanta pompa. Doutora Cisen aqui. O que aconteceu, doutor? Ô, Nilda, em primeiro lugar, me desculpar com os seus ouvintes, que são um público muito seleto e que a gente gostaria muito de estar trocando ideia, conversando aqui com você. Mas, infelizmente, um atendimento de última hora, tá? E eu estava no consultório, pronto para sair para cá, e acabei tendo que dar uma passada no Hospital das Clínicas, atualmente Hospital das Clínicas. E fiquei impedido. Muito embora, sem pressa no atendimento, ainda fiz um esforço para chegar aqui para, pelo menos, dar uma satisfação para o seu público. Muito e bem, vamos ajustar o assunto do próximo encontro. Vamos. Que não poderá ser na próxima terça, mas poderá ser na outra. Tá? Já em dezembro, na primeira terça de dezembro. Ok, tá? Peraí, só um minutinho, viu, doutor? O senhor pode continuar falando, porque, doutor, a gente marca entrevista com o médico, mas a gente sabe que isso pode acontecer. E foi uma excepcionalidade, porque eu acertei a minha agenda para ficar livre nesse horário, mas a minha especialidade, em determinados momentos, tem urgências. E urgências a gente não pode deixar de assistir e transferir também para outra pessoa atender. Então, não é legal. Então, eu fiz a opção de fazer o atendimento e recombinar com você, com o seu público, tá? E, pelo menos, ter a oportunidade de pedir perdão, tanto para você quanto para a sua plateia. Doutor, por falar em Hospital de Clínicas de Itajubá, eu recebi hoje da Ana Paula, jornalista, eu falo que só ela quer ser bonita, né? Mês da pré-maturidade. Esse mês de novembro é o mês de conscientização para a pré-naturalidade. 1 em cada 10 bebês nasce prematuro em todo mundo. Essa estatística é complicada, hein? Uma estatística, né? As infecções, ou a hipertensão, que são quadros que são assim, perfeitamente preveníveis durante o pré-natal, às vezes acomete as pacientes e acaba terminando em nascimento prematuro. E tem que se fazer um trabalho. A Ana Paula e o Hospital de Clínicas têm toda a motivação e um significado muito grande essa campanha, porque é um sofrimento quando uma criança prematura, dependente de UTI infantil, neonatal, que a gente chama, muito embora a equipe e a estrutura do Hospital de Clínicas de Itajubá é muito boa. Diria, inclusive, um oásis em termos de assistência ao prematuro na região do sul de Minas. Mas mesmo assim, mesmo você tendo condições de atendimento, o correto, o certo, o trabalho verdadeiro mesmo é a prevenção. Evitar que isso aconteça. E isso é possível, desde que a paciente obedeça os critérios de pré-natal. E o hospital oferece esse trabalho de pré-natal chamado pré-natal de alto risco. Entendeu? Com um colega, se eu não me engano, ainda é ele o responsável, que trabalha muito bem, há muitos anos, muito experiente, que é o Dr. Luiz Armando. Que, aliás, você poderia chamá-lo também. Ele veio aqui para falar da casa...
Eu falo que é Casa da Cegonha, mas não é Né, Casa assim, da a Cegonha. casa de assistência lá, o anexo do Hospital de Clínicas. Que o deputado Dimas deu total apoio para que essa casa fosse uma realidade aqui. E que já tem em tempo, já tem Itajubá. mais de 10 anos. É a casa da gestante. É isso É mesmo. um anexo do hospital onde ficam as gestantes que têm, cujo traslado de ida e vinda é difícil ou que tem alguma patologia que justifique uma estada próxima do hospital, não necessariamente internada, mas uma estada próxima do hospital. E o depoimento que a Bruno, gente... só te interrompendo, na questão do prematuro, isso é de alta significância. É mesmo, né? Ô, doutor, a gente tem muito depoimento dessas mamães, que se não fosse essa casa... Sim, olha que espetáculo, né? Olha que coisa... Elas mandam, colocam no ar. E totalmente sem custo. É verdade. Totalmente sem custo. Ô, doutor, quer dizer, desculpa. O quê? Totalmente sem custo para para o paciente. É. E o hospital paga gasta-se, eu quando tive na diretoria, quando tive junto do corpo diretivo, sempre nós observamos que quase sempre o hospital de clínicas acaba tendo um prejuízo com isso, muito embora ele mantenha o serviço. Então, novembro, mês de conscientização para prematuridade, UTI neonatal pediátrica do Hospital de Clínicas de Itajubá está aí fazendo essa campanha. Então, atenção, futura mamães, antes de ficar grávida, é bom fazer uns exames, doutor? Sim, se a pessoa tiver a oportunidade, né, de programar a gravidez, é sempre bom fazer alguns exames ligados à área de infectologia, de nutrição. Quer dizer, se ela se prepara para um evento significativo, importante na vida dela, o casal, que eu estou dizendo, se o casal se prepara para isso, é muito importante. E existe uma série de exames que podem ser feitos e que podem prevenir doenças durante a gestação. E aí a pressão alta é um fator de risco. Um deles, a pressão alta é um fator de risco. Desnutrição é outro fator de risco. As infecções Porque nós estamos falando de uma população de uma cidade que tem próxima de 100 mil habitantes. Então, você vai encontrar mulheres que não têm a adequada nutrição para enfrentar um processo de gravidez. Ô, doutor, eu fico pensando aqui, e nessas mulheres que a gente vê, digamos assim, que gostam de morar na rua, porque a gente tenta convencer para sair, mas elas estão no momento delas, elas não querem ser, a gente tem que respeitar. Uma dessas fica grávida, viciada em crack, alcoolismo. Como é que fica esse bebê? Não, você imagina, que você já falou, judiação. você já deu o diagnóstico do bebê. Entendeu? Quer dizer, você tem uma gestante, se ela tem viciada em crack ou alcoolismo, imagina que essa pessoa é desnutrida. Entendeu? Então, são vários fatores que vão contribuir para que a gravidez não tenha um desfecho maravilhoso. Muito embora possam nascer crianças que, se bem assistidas, se bem cuidadas, podem vingar com toda a saúde possível. Mas também tem que se observar a possibilidade de sequelas. E quando você trabalha esse trabalho que a jornalista Ana Paula está informando para você, esse é o verdadeiro trabalho. Por quê? Porque você vai trabalhar antes, na prevenção. A medicina. A medicina curativa, ela é necessária, mas a medicina preventiva, ela é muito rica em termos de resultado. É o que nós falamos aqui, por exemplo, ligado à minha especialidade, que é a questão da uroginecologia. Então, os exercícios do assoalho pélvico previnem o problema de incontinência urinária, as avaliações e a prevenção da insuficiência ovariana, da insuficiência hormonal da mulher, previne o quê? Previne envelhecimento precoce. A mulher na menopausa, quando ela tem uma queda na produção de hormônio, o processo de envelhecimento biológico, às vezes, em determinadas situações, quando somam-se fatores, como cigarro, alcoolismo, por exemplo, o processo de envelhecimento biológico se torna 3 vezes
mais intenso se comparado com o cronológico. Ou seja, para cada ano que você envelhece na folhinha, você envelhece 3 do ponto de vista biológico. Entendeu? Então, é um envelhecimento precoce. O certo é o quê? Esperar envelhecer para tomar atitude? Não, é fazer a prevenção. A prevenção é possível? Sim, a prevenção é possível. O senhor está falando da reposição. Por exemplo, da modulação hormonal com o hormônio bioidêntico. Teve uma amiga... Estou falando dos exercícios, por exemplo, do assoalho pélvico, tá. que é o apertar, soltar. que diminui a possibilidade da incontinência urinária, a perda involuntária de urina, que é um problema pertinente às mulheres, principalmente após o período de menopausa. Então, prevenção é o principal trabalho. Muito embora o trabalho curativo, ele também deva existir, lógico, óbvio. Ô, doutor, teve uma entrevistada aqui, e a gente estava falando assim, off, né, de reposição, coisa e tal. Ela tem 60 anos. Ela falou, será que é tarde para eu começar? Nunca é tarde. Veja bem, Nilda, só fazendo uma correção para a gente não misturar as informações. O termo reposição hormonal, ele ficou muito condenado. Tá. Por quê? Na reposição, usa-se os imitadores de hormônios. Por exemplo, você vai lá comprar uma bolsa Louis Vuitton, você pode levar uma... lá do Paraguai. Pode levar uma Paraguai e pode levar uma verdadeira. Xing-Ling. Então é a mesma coisa. A indústria farmacêutica disponibilizou, até 1995, apenas os imitadores hormonais, que não são hormônios. Não é o hormônio que eu produzo, que você produz, que o nosso amigo produz, entendeu? Então, não é o hormônio natural. Entendi. A modulação, usa-se o hormônio chamado bioidêntico. O que é o significado e o que é a magia dessa palavra e desse hormônio? É exatamente aquilo que o seu ovário sempre produziu e o que o meu testículo sempre produziu. No plural, tá? Que são 2 ovários e 2 testículos, tá bom? Uhum. Tá? Então, é exatamente esses produtos. A indústria farmacêutica conseguiu chegar nesses produtos, que são a mesma molécula. É igualzinho. Tanto que a via de administração não pode ser a via oral, porque ele não pode passar por transformações nem na saliva, na boca, e nem no estômago, e nem no fígado. Ele tem que chegar puro, como saísse do seu ovário e fosse direto para o sangue. Por isso então, por isso que ele é transdérmico. A partir do momento que a indústria farmacêutica conseguiu viabilizar o uso do transdérmico, ela ganhou um salto. Isso vem desde 2000. Em 1995, as empresas americanas, Merck e, se eu não me engano, a Upjohn, foram obrigadas a disponibilizar no mercado os produtos idênticos ao que o humano produz. Que antigamente usava-se os hormônios de éguas prenhes. Nossa Senhora! Entendeu? Imagina você usando o hormônio de égua, daqui a pouco você ia sair dando pulo aí. Entendeu? Então, esse é um modernismo, é uma coisa que é um avanço da terapêutica. Ô, doutor. E que beneficia muita mulher. Você perguntou para mim se uma mulher de 60 anos pode usar. Eu tenho pacientes com 60, com 70, com 80 anos e até com mais de 80 anos. Falaram para ela que agora é tarde. Vai mudando o quadro. Não, falei, sinal, procura o doutor. Não informaram de forma adequada. com pleno conhecimento. Os hormônios vão mudando de acordo com a faixa etária. Tá? Às vezes, a predominância deles vai mudando. Por exemplo, numa mulher de faixa etária avançada, às vezes você usa o hormônio masculino. Por quê? Qual que é o maior problema? É a perda de massa óssea, que termina em osteoporose, tá? Com fratura, inclusive, de colo de fêmur, com grande frequência, e a perda de massa muscular. Você veja que o idoso, ele chega, você mede a altura dele e fala assim, nossa, eu estou diminuindo de tamanho. É verdade. Entendeu? Então, na realidade, ele está perdendo massa óssea e perdendo massa muscular. Então, para a mulher, mesmo uma mulher em idade mais avançada, por exemplo, acima de 80 anos,
A tecnologia do bioidêntico, a modulação com bioidêntico, às vezes exige um uso maior de testosterona do que de hormônio feminino, propriamente dito. Então, como é que eu vou falar certinho, bonitinho? Não é reposição. Modulação. É o termo mais adequado. É só para adequar e só para diferenciar também, porque a reposição ganhou uma fama muito ruim, não é à toa. E não é. Os hormônios, os imitadores hormonais disponíveis hoje são cheios de contraindicações, tá? Existe um trabalho do Breast Cancer, que é um instituto, um dos melhores e mais famosos do mundo, do Reino Unido. Ele estudou 1 milhão de mulheres. E a conclusão que se chegou é que os produtos disponíveis na indústria alopática, que é a farmacêutica normal, sim, tá? A incidência de câncer aumentava em 30%, era 30% maior nessas mulheres. Doutor, deixa eu falar uma coisa. A doutora Renata Duarte, que vai estar aqui, acho que a semana que vem, a doutora veio para cá. Ela reuniu um grupo de mulheres inteligentes, bonitas, por sinal. Lá no bistrô. Lá no bistrô, não é? E falou sobre, né, como... A melhora da pele, Nilda, a qualidade da pele, porque às vezes a pessoa vai ver fica... que eu tenho, por isso que eu tenho a pele boa, doutora. Está linda, sua pele está perfeita. O que acontece muitas vezes... Mas eu quero falar lá do bistrô, doutor. O senhor não deixa então diga, falar. Pronto, já... Aí, doutor, escuta só. Eu me dei aquele desespero. Levantei a mão assim. Não tinha nada a ver. Quer dizer, foi uma doutora, colega sua, que falou sobre a modulação, né? Aí eu peguei e falei assim, eu quero falar. Quero falar. Levantei, acho que eu falei assim, uns 5 minutos, de 3 a 5 minutos. Falei da modulação, né, que é o termo certo que eu faço, e falei de você, que é o meu médico, falei dos benefícios, doutor. Falei curto, grossa, clara, sabe? Não, os benefícios são maravilhosos. Doutor, eu fui aplaudidíssima, porque muitas não sabiam. Infelizmente, a divulgação, a melhor divulgação é a divulgação feita pelo paciente, aquele que experimentou e que dá o seu testemunho, entendeu? Da qualidade desse tratamento. A qualidade é absurda e ele se aplica uma série de outras situações. Mulheres que têm cólica menstrual, mulheres jovens, por exemplo, que têm cólica menstrual intensa, tá? Chamada dismenorreia, se aplica, Nilda, a questão da sexualidade. A mulher, quando entra no processo de menopausa, a libido começa a diminuir e ela começa a empurrar a sexualidade para debaixo do tapete. Ou seja, quanto menos, melhor. Quanto menos o parceiro tiver disponibilidade para um ato sexual, melhor. Ela pensa assim, mas é exatamente o contrário. O erotismo é inteligente, respeitoso, tudo. Esse erotismo não é essa erotização que a sociedade produz, inclusive para, às vezes, até envolvendo crianças. Ai, que horror, né? Mas o nível certo de erotismo entre casais devidamente constituídos só traz benefício. Enquanto que, na menopausa, às vezes a mulher vai deixando isso de lado e vai fazendo com que aconteça o quê? Às vezes termina em separação, às vezes casais de ótimo nível afetivo, tá? Mas quando você rompe a pilastra da sexualidade, acaba interrompendo o vínculo. Você tem um vínculo afetivo, tem um vínculo social e doutor, destruído pela insuficiência da sexualidade. Deixa eu perguntar outra coisa para o senhor. Isso tudo, essas perguntas foram surgindo enquanto a gente conversava. Tem uma pessoa amiga que usa, como é que chama? O adesivo há 500 anos. 500 anos, assim, por baixo, de 30 a 40 anos. 100% contraindicado. Aí ela ficou um pouco preocupada mesmo, porque começaram a aparecer uns gânglios aqui ao redor. Aí eu recordo que a médica falou para ela assim, olha, tira e vai procurar o seu médico.
Sem dúvida, tem que Não procurar é? mesmo. Os produtos da indústria alopática, isso está disponível, tá, em vários trabalhos do WAY, que é um instituto americano, trabalho do Breast Cancer, trabalho do JAMA, que é um outro instituto também americano. Todos esses trabalhos mostraram, e esses trabalhos foram realizados lá no final da década de 90, começo da década de 2000. Esses trabalhos deixaram claro, foi um boom de notícias no mundo inteiro. Ô, doutor, Entendeu? então o homem também é bom fazer a modulação. Claro, É, claro, senão, pode e né? deve. Senão só a mulher Pode e fazendo deve. fica complicado. O doutor... Boa tarde, Nilda. O Marcos Roberto. Doutor Assis, boa tarde. Hoje é o dia da bandeira do Brasil. No dia 19 de novembro de 1889, o recém-instalado governo republicano do Brasil trocou a antiga bandeira imperial pela bandeira da República. Muito obrigada, Marcos Roberto. O Marcos sabe muito melhor que eu isso, mas os dizeres da nossa bandeira, ordem e progresso, vêm do positivismo, que era a filosofia do final do século XIX, que era comandado pelo Benjamin Constant. Quer dizer, um dos pilares do positivismo era o Benjamin Constant. E entre os seguidores de Benjamin Constant estava um grande brasileiro, que é o Rondon Pacheco. Ah, que coisa boa. Marechal Hermes Cândido Rondon, se eu não me engano. Ô, Marcos Roberto, eu não sei se você está ouvindo o nosso programa desde o início, mas o Matheus Humberto aqui tocou para nós aí o nosso hino, a bandeira. O hino da bandeira se tocou? Já tocou, bonito. Mas muito bem lembrado pelo Roberto. Olha aqui, maravilhosa lembrança. Doutor Assis, mas todos os dias, às 12 horas, a gente toca o hino nacional. Eu já ouvi várias vezes. Né? A gente toca sim. É a hora que eu, às vezes, estou chegando em casa, eu sempre ouço. O senhor está atendendo lá no Hospital Escola, doutor? Não. Atualmente eu atendo só no meu consultório. Tá? Mas veja bem, a gente tem lá um trabalho para nível social, uma facilitação, às vezes, de consulta para pessoas que necessitam desse trabalho. E, às vezes, por indicação de assistentes sociais de alguns serviços da cidade, eu atendo, inclusive, sem nenhum ônus para o paciente. Muito bem. Está chegando uma pergunta aqui. Matheus, no WhatsApp aqui. A ouvinte diz, tenho 54 anos e há 3 anos eu tive anemia. Fui fazer consulta com uma médica, ela receitou anticoncepcional Mercilon. E, a partir daí, a menstruação começou a regular normalmente e passei a perder menos sangue. O que o senhor acha disso? Devo continuar a usá-lo? Rose, beijo para você. Então, é uma linha de trabalho completamente diferente da minha. Completamente diferente. O produto do anticoncepcional, um dos produtos do anticoncepcional, de qualquer anticoncepcional, o Mercilon, outro aí, ele tem um produto chamado etinil-estradiol. O etinil-estradiol ele é 80 vezes mais mitótico, ele aumenta a reprodução celular. Então ele aumenta a chance da pessoa de ter uma reprodução celular exagerada, o que pode culminar, o que pode terminar em aparecimento de tumores. Então está contraindicada. A pílula anticoncepcional, na realidade, ela produz uma menopausa chamada menopausa iatrogênica, que ela anula a função ovariana. Tá? Então, isso não traz benefícios a não ser a anticoncepção. Às vezes, a anticoncepção para um casal jovem é extremamente necessária. Mas nessa faixa etária, com 54 anos, na minha opinião, com todo o respeito, com outras linhas de ação, na minha linha de ação, isso não se aplica. Okay. Se você quiser conversar comigo depois em off, sinta-se à vontade, que eu já me sinto doutora nesse assunto.
Ô, doutor, Vou perder minhas clientes todas. Não, mas eu encaminho, eu só faço aquele floreio. Eu faço anamnese. Agora, é uma alternativa que foi usada durante muitos anos, mas existem outras alternativas que, a meu ver, são melhores, porque não tem as contraindicações da pílula anticoncepcional. Uhum. Ela não está em fase reprodutiva, com 54 anos, ela não está em fase reprodutiva, então não se deveria usar a pílula anticoncepcional em hipótese alguma. Assim como o adesivo. O adesivo é uma reposição hormonal, só que a reposição não é de hormônio, é a reposição de imitadores hormonais. A molécula é diferente. A molécula do bioidêntico é exatamente a molécula que o seu organismo sempre produziu. Aliás, é bom que se registre, Nildo, que existe uma diferença entre remédio e suplemento. Remédio é aquilo que o seu corpo não produz. Entendi. Por exemplo, você vai tomar um antihipertensivo, uma losartana. Nós não produzimos exatamente a losartana. Então, isso é um remédio. Agora, quando eu dou uma progesterona, uma testosterona, eu tô entregando para essa pessoa exatamente aquilo que o organismo dela deveria estar produzindo. A proteção que essa pessoa vai ter é imensa. O bioidêntico protege, por exemplo, contra o câncer de mama. E os outros, os imitadores hormonais da indústria alopática, são 100% contraindicados para quem tem antecedente familiar até de 2º grau de câncer de mama. Nossa. Então, quer dizer, nós temos que usar, se a gente pode usar um suplemento, é muito melhor do que usar um remédio. Concordo plenamente, viu, doutor? Doutor, então vamos despedir. Adonde Rezende está chegando. Quem que ele vai entrevistar hoje? É surpresa boa, né? Mais uma vez, muito obrigado pela paciência. Desculpa. Doutor. Talvez o Adão não venha hoje porque ele está com labirintite. Ai, que horror. Labirintite eu já ia receitar aqui. Receita. Eu tô avisando Agora é o Rogério, né, na hora do almoço, na segunda-feira. Rogério, desculpa, o doutor Rogério. De vez em quando eu, a Raquel. Né, aí, tá craque a menina aqui. Como se diz na gíria, chuta com as duas e cabeceia de olho aberto. Para falar nisso, ontem fez 50 anos do 1000º gol do Pelé, que já implorava pelo cuidado com as crianças, né? E na época foi ridicularizado. Hoje nós vemos assim, qual o grau de assistência das nossas crianças? Só piorou. Pois é, mas... Só piorou. Doutor, mas o Pelé também não é muito... Não, dizem que... Mas o Pelé é o seguinte, o Pelé é um ícone jogando bola, né? Só jogando bola mesmo, porque ele pisou muito na bola, como ser humano em relação à filha dele. Ô, doutor, mas qual que é seu time, querido? Meu time está num sofrimento que você nem imagina. Eu sou cruzeirense, sou mineiro e, portanto, sou cruzeirense. O Cruzeiro ontem saiu... Caiu? Não, já caiu, não. Nem fala essa coisa. O Avaí que já caiu, ontem ele saiu né? Da zona de rebaixamento, perdeu uma chance de escapar, porque jogou contra um dos times também lá de baixo da tabela, que era o Avaí, que é o Avaí, e empatou 0-0 dentro do Mineirão. Aí é brabo, né? Nossa, quem que é o técnico? O técnico é o Abel Braga. O Abel, isso mesmo. Ô, doutor, o que o senhor está achando do Flamengo, esse novo time do Flamengo, essa nova proposta? Muito embora não seja o meu time, mas um time fantástico. Muito bem, doutor. Porque eu estou cansada de conversar com... Passei a ser flamenguista agora até o final da Libertadores. Depois a gente volta pro Cruzeirinho. Tá certo, uai. E continua lá junto com o Cruzeirinho para ver se ele escapa do rebaixamento. Porque eu acho tão engraçado, tem torcedores que eles não sabem reconhecer o bom momento do Flamengo. O que o Flamengo está demonstrando para os outros clubes que ele está ensinando. Sim, não é? É uma receita de sucesso. Uma receita de sucesso. O nosso mister chegou, falou para os técnicos daqui, olha, é desse jeito, vocês têm que mudar. Então, isso vem mais lá de trás, Nilda. O Flamengo fez uma coisa que o Brasil está fazendo. O quê? Que tá tentando botar ordem na casa. Verdade. Entendeu? Então, o Flamengo, lá atrás, eu não lembro exatamente, que eu não sou flamenguista, acompanho assim muito superficialmente.
Mas a gente sabe que houve um presidente, se eu não me engano, Bandeira de Mello, que fez um trabalho de saneamento de dívidas, fez um outro tipo de trabalho para criar a base, criar a estrutura para você chegar num time profissional competente. Entendi. Entendeu? Muito embora também há que se reconhecer a excelência de trabalho do técnico, que é o Jesus, né? O Jesus. Entendeu? Então, Português. é todo um conjunto. Agora, não vamos atribuir só ao Jesus esse sucesso. Ah, não. Esse sucesso já vem lá de trás. Já. Pra você trazer o Jesus, teve que ter um trabalho de preparação para chegar nesse Isso mesmo, ponto. é gestão, né, doutor? Gestão. Entendeu? Eu acho que nós estamos caminhando nesse sentido em termos de país. Graças a Deus. Entendeu? Que assim Deus seja. permita que seja verdade. Ô, Nilda, então vamos despedir. Então vamos, doutor. Pedindo desculpa pela ausência, né? Mas foi Não até abordamos os assuntos. Que deu que para nós prosear um pouquinho. Não abordamos os uai. assuntos da forma como a gente queria. E no próximo convite, eu espero que eu tenha a oportunidade. O Marcos Roberto dizendo, o doutor Assis é primo do meu pai, Dito Vieira. Ele é do Salto, município de Delfim Moreira. Verdade. Verdade, aí, ó, tá aí. Vamos lá. Tamo O junto. Salto. Lugar Beijo. maravilhoso. É, doutor? Vou lá conhecer, Maravilhoso. então. Olha, beijo com muito carinho a todos vocês. Muito obrigada aí pela audiência, pela participação. Amanhã tem mais Nildo e você. E continue com a excelente programação da nossa Futura FM, que é sempre informação e música de qualidade.